Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Pode sentar, fique à vontade. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Tudo diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, porquanto as suas ofertas por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. O autor aqui, ele segue, falando aqui de outros personagens que pela fé tiveram um ministério reconhecido, fez algo em sua vida espiritual relevante. Então o autor aqui ele vai seguindo, falando de Noé, de Abraão, de Moisés, dos patriarcas, de Jefité, de Sansão, de Davi, de Salomão, e ele segue, utilizando aqui um grande número de personagens bíblicos que pela fé fizeram algo extraordinário. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre o verdadeiro sentido e os resultados da fé. Para o autor da carta aos Hebreus, a fé é uma esperança absolutamente segura de que o que se crê é uma verdade absoluta. Então a fé, ela é uma verdade concreta, de que aquilo que nós acreditamos é uma verdade absoluta. E é essa esperança que enfrenta o futuro com absoluta certeza, bem como com uma convicção inquestionável. Porque aquele que tem convicções daquilo que Deus tem lhe falado, daquilo que Deus tem lhe orientado, ele tem uma convicção inabalável. Muito embora isso não possa ser demonstrado por meio de algo concreto, essa pessoa tem certeza daquilo que Deus lhe falou por meio de sua palavra. E o autor da carta aos Hebreus diz que isso é fé. Isso é fé. É a certeza das coisas que se esperam. É certeza daquilo que se esperam. E ao mesmo tempo é a convicção daquilo que não se pode ver, daquilo que não se pode tocar, que não é
perceptível ao tato e nem ao olhar, não é perceptível aos sentidos humanos. Essa esperança cristã é tal que rege toda a conduta do homem e domina suas ações. O cristão vive e morre nessa esperança, e a possessão dessa esperança é o que faz agir como ele age. Por que nós fazemos o que fazemos? Boa parte dos nossos posicionamentos, das nossas ações, tem como força motriz a fé que nós exercemos em Cristo Jesus, porque é ela que vai nos impulsionar ou não para fazer algo ou deixar de fazer uma outra coisa. Então a fé, ela vai direcionando os nossos passos. É bem verdade que a fé, irmãos, embora pareça um paradoxo, a fé, ela precisa ser racional. Parece um paradoxo, né? Porque fé subentende algo justamente que advém de algo intangível, mas a fé, embora ela não seja visível e nem palpável, ela precisa ser racional, senão ela deixa de ser fé e passa a ser um fideísmo, deixa de ser fé e se torna um fideísmo. Quando você acredita em uma série de maluquices que nós temos visto ser apresentado no meio evangélico, isso deixa de ser fé, porque essa fé não tem fundamentação alguma, não há fundamentos sólidos da palavra de Deus para nos apoiarmos nisso. Então a fé, embora ela é algo, é uma esperança daquilo que não se vê, mas ela está firmada, alicerçada naquilo que Cristo nos prometeu, por meio de sua palavra. Então, eu quero começar falando sobre o significado da fé. Depois, nós vamos para uma fé que produz esperança. E depois, em terceiro lugar, nós falaremos sobre a transformação dessa fé em algo prático. Porque a fé, ela não pode ser vivenciada apenas de uma maneira abstrata. Muito embora ela é concebida abstratamente, né? A fé você não toca nela, você não pega ela. Então ela é concebida de forma abstrata. Mas o exercício da fé nos leva a algo prático. Nós saímos do campo da abstração e adentramos no campo concreto, no campo prático, que é o que nós vamos falar no último tópico, com base aqui nesse capítulo 11. Então a palavra fé, ela vem do grego pistia, que significa acreditar. No latim, essa palavra é fides, que significa fidelidade. No Antigo Testamento, essa palavra significava firmeza, lealdade, fidelidade, confiança. No Antigo Testamento poderíamos utilizar qualquer uma dessas palavras, mas o fato é que essa confiança é depositada em algo que não pode ser contemplado pelos nossos olhos. A fé que o cristão ele obtém não é colocada sobre aquilo que nós podemos visualizar, ou pelaquilo que nós podemos
palpar. De todas as criaturas, só o ser humano é capaz de ter fé. O leão, ele não tem fé, irmãos. Não, eu creio que Deus vai me mandar o alimento. Não, ele não tem esse tipo de fé. Ele simplesmente age pelos seus instintos. O ser humano é o único que tem fé em algo que ele não pode tocar, nem visualizar, e até mesmo que para a vida que ele está vivendo é algo totalmente impossível. Algo totalmente impossível. Hoje em dia, a neurociência, ela sabe onde se origina cada sentimento e reação humana. As pessoas, a área, né, da medicina, conhecida como neurociência, ela estuda o ser humano e ela é capaz de mapear onde que fica cada sentimento do ser humano. Nossas emoções, como raiva, medo, coragem, paixão, tudo se encontra mapeado em uma determinada parte do nosso cérebro. Em algum lugar do nosso cérebro fica essas questões, o sentimento da raiva, do medo, né, está mapeado em algum local. Ou isso são reações químicas liberadas em nosso organismo. Às vezes a coragem não é fruto de uma pessoa corajosa, ela é fruto de um momento, de uma circunstância. Você se encontra diante de uma circunstância e você é tomado por uma coragem que você não a tinha. Então isso são situações, são liberações químicas do nosso organismo. Já a fé é justamente essa capacidade de confiar em algo que não se pode ver, tocar e até compreender. Porque como é que você explica a fé? Como é que você explica isso para alguém? Não dá para explicar. Você vive. Você vivencia isso. Você não tem como explicar para a pessoa. Olha, você quer ter fé? Então você faça assim, assado, e aí você vai obter essa fé. Não, você não consegue explicar ela. Ela é incompreensível. E essa fé, esse sentimento cristão, não se encontra em parte alguma do nosso cérebro. Não se encontra em local algum do nosso cérebro. E nem é resultado de um processo químico liberado no nosso corpo. Diante disso, eu só posso concluir que a fé é originada em nosso espírito. Ou seja, ela transcende ao nosso ser biológico. A fé vai além do nosso ser biológico. E aponta para um espírito que, por sua vez, só poderia ter vindo de um Criador que concebeu a fé como um veículo de acesso a Ele. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. A interpretação equivocada da fé nos diz que ela é o veículo de acesso a todos os nossos anseios. Alguns dizem que se você tiver fé, você vai alcançar tudo aquilo que você deseja. Todos os bens materiais que você um dia idealizou. A composição familiar que você tanto imaginou. Aquele esposo abençoado, aquela mulher, tipo a Amélia, já ouviu falar nela? Parecido com ela, aqueles filhos, né, todos eles comportados, crentes, né, que leem a Bíblia, que não apronta na escola, são aquelas crianças, uma bênção, né, com um carro na garagem, uma casa de campo para você passar os finais de semana, tudo aquilo que você idealizou para a sua família, saúde, né, dinheiro suficiente para viajar, para comprar aquilo que, como diz Salomão lá em Provérbio, aquilo que
em Eclesiastes, né, aquilo que os seus olhos desejou, como diz ele, eu não o privei, para você poder comprar. A falsa compreensão da fé nos aponta para isso, de que você obterá tudo aquilo que você deseja por meio da fé. Se ligarmos nossa televisão e assistirmos aí boa parte, não todos, mas boa parte dos programas evangélicos, veremos pastores afirmando que devemos ter fé em Jesus e consequentemente ter a solução de todos os nossos problemas. Todas as nossas dificuldades serão resolvidas. Posso afirmar com tranquilidade que isso não é a fé ensinada por nosso Senhor Jesus. Não é a fé que Jesus Cristo ensinou. Quando Jesus curava alguém e dizia, vai, a tua fé o curou, ele queria dizer que a pessoa o reconheceu como o Messias e confiou nele. Os milagres que Cristo fazia tinham o intuito de sinalizar que ele era o Messias esperado. As realizações sobrenaturais de Cristo, ela não se dava e ela não se dá de maneira aleatória. Jesus, ele não cura por curar, irmãos. Jesus, ele não cura uma enfermidade simplesmente para curar, ou para fazer com que aquele irmão deixe de ter qualquer um tipo de situação difícil na sua vida. Todas as realizações miraculosas de Cristo têm o intuito imbuído juntamente com ela. E o objetivo macro de Jesus, em todas as suas realizações, é apresentar o seu plano de salvação para toda a humanidade. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Os evangelhos, o tempo todo aponta para uma vida na eternidade e não para o que consideramos mais oportuno e confiável neste presente mundo. O evangelho, ele sempre faz um apontamento para uma vida vindoura e não para uma vida terrena. Muito pelo contrário, Jesus nos ensina uma vida que inevitavelmente passará pela cruz. Inevitavelmente passará pela cruz. Há uma frase, eu não sei exatamente o autor, eu não lembro se foi o C.S. Lewis, um grande autor britânico, que ele diz, não tenho certeza se é ele, mas essa frase diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque a cruz, ela é inevitável. Esse processo é inevitável. A Bíblia também não nos ensina que ter fé em Jesus Cristo nos garante uma vida ausente de problemas. Inclusive o próprio Jesus, ele disse que nós teríamos neste mundo muitas aflições, mas que era necessário ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também o venceríamos. O papel da fé é o nosso total rendimento a Jesus. Ao contrário do que muitos imaginam, a fé não é um cheque em branco de Deus para conseguirmos tudo o que desejarmos. Não é um cheque em branco que Jesus ele nos dá. Não é aquele cartão de crédito sem limite que algum dos irmãos deve ter. Não é aquele cartão de crédito ouro, né, que não tem limite. Você pode gastar, não tem limite. A fé não é isso. Mas uma vez fica claro que a fé para a qual Jesus nos instrui, não é a fé que faz de Deus patrocinador das nossas vontades, e sim a fé que nos leva à nossa salvação. É para isso que a palavra do Senhor nos aponta. Nesse estágio de relacionamento,
podemos pedir tudo o que quisermos, como diz a Bíblia, e nos será feito, pois o nosso clamor não contemplará mais o nosso egocentrismo. Nossos objetivos estarão submissos à vontade de Deus. João, na sua primeira carta, ele nos fala sobre isso, que se nós estivermos em Cristo, e se Cristo estiver em nós, nós podemos pedir o que quiser. João diz, você pode pedir o que você quiser, e vos será feito. Por que que João diz isso? Porque João, ele deixa muito claro, que quando um cristão está em Cristo, e Cristo está nele, toda o nosso clamor, toda a nossa oração, estará alinhado com a vontade soberana de Deus. Nesse sentido, tudo aquilo que nós orarmos, Deus, ele nos concede, porque a nossa oração, ela está alinhada com a vontade de Deus. Segunda coisa, irmãos, a verdadeira fé, ela produz esperança. Porque quando nós temos fé, nós estamos confiados em algo que nos sobrevirá, acontecerá para nós individualmente ou para nós coletivamente. A esperança cristã é confiança em Deus contra o mundo. Se seguirmos melhor, as normas do mundo, bem pode ser que obtenhamos aquilo que nós desejamos, comodidade, prosperidade, mas se seguirmos as normas de Deus, pode ser que soframos tribulações, perdas, desconfortos e impopularidades. Não obstante, fica claro que a orientação da Bíblia é para que abandonemos as recompensas do mundo. A esperança cristã tem a convicção que é melhor sofrer com Deus que prosperar com o mundo. No livro de Daniel, os 3 jovens, Misael, Azarias e Ananias, os mais conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abednego, encontra-se em face da alternativa de escolher entre obedecer a Nabucodonosor, dando ali um culto à imagem, ou obedecer a Deus e ser lançado na fornalha de fogo ardente. Sem nenhuma vacilação, eles escolheram a Deus. Toda a atitude cristã consiste em que, em termos de eternidade, o homem não sairá perdendo por ser fiel a Deus. O cristão não tem dúvida alguma de que é melhor arriscar tudo por Deus que confiar na recompensa do mundo. É muito melhor confiar tudo a Deus do que esperar a recompensa do mundo. A resposta cristã é que o futuro, ele não é incerto, meus irmãos. O nosso futuro, ele não é incerto, porque ele pertence a Deus. Nós não vivemos como disse o próprio Paulo, escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Os irmãos muito preocupados com relação ao porvir. E Paulo, quando escreve a eles no capítulo 4, no versículo 13, a partir do versículo 13, Paulo diz: amados, com relação aos que dormem, não quero que sejais ignorante como os demais que não têm esperança. Eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, porque eles não têm esperança. Então, para o cristão, o nosso futuro, ele não é incerto, porque ele pertence a Deus. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos o que nos aguarda, meus amados. Então é essa convicção que nos impulsiona. Então, ainda se nós formos
submetido a alguma das dificuldades exposta na palavra de Deus, e isso faça com que nós venhamos partir dessa vida para uma outra, nós não estamos como aquele que não tem esperança, porque nós sabemos para onde estamos indo. Nosso futuro não é incerto, porque ele pertence a Deus. Em todo caso, a esperança cristã crê que as promessas de Deus são verdadeiras e age com esta fé. Para o cristão, é suficiente saber que Deus tenha ordenado e prometido algo. Isso lhe traz a convicção de que não é uma esperança que adquiriu, mas sim uma certeza, porque a sua esperança está nele, no seu Senhor. E é por isso que o autor ele diz que a fé ela é a convicção. Ela é uma certeza, irmãos, daquilo que nós não vemos. Mas como nós podemos ter essa convicção? Nós não sabemos como nós podemos ter. Nós só sabemos que nós a temos. E isso é a fé. Aleluia. Agora essa fé, meus irmãos, num terceiro estágio, ela nos leva para um outro momento. Ela nos leva para uma outra circunstância, que é a prática de vida, que é aquilo que o Tiago falou, que muitas pessoas confundem, né? Acreditando que existe uma contradição entre a fala de Tiago e a fala de Paulo, porque Paulo diz que ninguém é justificado pelas obras, Paulo diz isso, e Tiago vai dizer lá na sua carta que aquele que tem fé, mas não tem obras, essa fé, ela é morta. Alguns acreditam que os dois estão se contradizendo, e na verdade os dois estão se complementando. É verdade, Paulo está certo, ninguém é justificado por obras, é pela fé em Jesus Cristo. Mas esse é o primeiro estágio da nossa relação com Deus. O nosso primeiro estágio da nossa relação com Deus é pela fé. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus, no versículo 11, no versículo 6, da leitura que nós fizemos, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro passo dessa relação é ter fé. Mas essa relação ela não para por aí, ela vai para outros momentos. E aí nós chegamos no que o Tiago diz. Tiago diz que essa fé, ela precisa ser posta em prática. E sem as obras, ela é morta. É verdade que muitas pessoas têm usado esse texto de maneira distorcida para fazer com que as pessoas contribuam financeiramente. Então isso é uma distorção do que a palavra ela está dizendo. Isso é aquilo que um grande autor evangélico cristão, um dos talvez maiores estudiosos do Novo Testamento, ainda vivo, né, na atualidade, o D.A. Carson, ele vai chamar de falácia exegética. É quando você distorce o texto para dizer aquilo que você quer que ele diga. Mas o segundo passo, um outro desenvolvimento da nossa relação com Deus, é nos levar para é fazer com que essa fé nos leve para uma prática de vida. Então, a fé, ela tem a ver com viver Deus, mais profunda. Vai nos levar para uma intimidade maior. Com base nisso, a leitura que nós fizemos, o autor, ele diz assim, no versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A fé em Deus cresce à medida que se tem
comunhão com ele. No livro do Gênesis, fazendo menção deste mesmo fato, o texto diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, e o andar com Deus, bíblico, irmão, tem a ver com intimidade, tem a ver com caminhada contínua, é um viver diário. Andar com Deus não é você ir a um passeio e voltar. Andar com Deus é caminhar com Ele continuamente. E o texto diz que Enoque, ele desenvolveu uma aproximação de Deus de tal forma que Deus disse: tá bom, meu filho, venha. O texto diz que Deus o transladou. O mesmo autor da carta aos Hebreus, lá no final desse capítulo 11, vai dizer que Deus tomou para si esses homens, porque esses homens, ele alcançou um padrão de vida espiritual tão elevado, que as pessoas da terra não era digna de que esses homens vivessem no meio delas. Já pensou, irmão, um negócio desse? Você já imaginou um negócio desse? O camarada, ele desenvolveu uma relação com Deus tão íntima, que nós não era digno de que ele estivesse no nosso meio, e Deus por isso o levou para si. Então fé precisa nos levar a uma vivência. Devemos ter tanto o desejo de lhe agradar, quanto o zelo de buscá-lo. Orar, meditar sobre a palavra, adorar e ter disciplina, tudo isso ajuda a andar com Deus. Enoque andou com Deus em um mundo perverso, antes do dilúvio, e manteve a vida pura. Um dia Enoque foi levado para o céu, levado de um lugar para o outro, sem ver a morte. Enoque foi transladado. Deus, ele tem um plano diferente para cada pessoa que crer nele. Alguns veem no translado de Enoque uma imagem do arrebatamento da igreja, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Para aqueles que acreditam, no pré-tribulacionismo, de que Jesus, ele vem buscar a sua igreja antes de um período milenar. Outra coisa, a fé, ela precisa estar alinhada com o trabalho. O trabalho, não o trabalho secular, porque o trabalho secular já faz parte, para a sobrevivência. O trabalho cristão, o exercício do ministério. A fé de Noé envolveu o seu ser como um todo. Sua mente foi alertada por Deus, seu coração foi movido de temor, e mediante esse entendimento, agiu de acordo com o que Deus havia lhe dito. E é por isso que ele começa a trabalhar para o cumprimento ministerial daquilo que Deus o havia lhe chamado para cumprir. Visto que naquela época jamais havia ocorrido um dilúvio, as ações de Noé devem ter gerado um bocado de zombaria. Você já imaginou, irmãos? Dizer que vai haver um dilúvio, pense aí num local do Nordeste que chove de tempo em tempo, e de repente você diz: olha, vai haver um dilúvio. É claro que as pessoas são tomadas por uma descrença, mas Noé creu na palavra de Deus, e a sua fé lhe impulsionou ao trabalho, e é por isso que ele inicia a construção da arca, que é o que Deus havia lhe orientado. A fé de Noé influenciou sua família, e por isso todos foram salvos. Também condenou o mundo inteiro, pois sua fé revelou a incredulidade dos outros. A fé de Noé revelou a incredulidade das pessoas.
Às vezes nós só conseguimos enxergar as condições que nós nos encontramos se for apresentado para nós uma condição oposta. Então, por exemplo, às vezes você acha que ora muito, ou que lê muito a Bíblia, ou que tem uma vida de comunhão com Deus, mas de repente é colocado alguém ao seu lado que você tem a percepção que faz muito mais do que você tudo isso, e você consegue enxergar que você está muito aquém daquilo que poderia ser. Então a fé de Noé, talvez algumas pessoas ali acreditavam que tinham algum tipo de fé em Deus, mas a fé de Noé evidenciou a incredulidade daquelas pessoas, e essa incredulidade fez com que todos, sem exceção, exceto a família de Noé, todos foram condenados. Os acontecimentos subsequentes provaram que Noé estava certo. Jesus usou essa experiência como uma advertência para que as pessoas estejam prontas para a sua volta. Quando Jesus ele é indagado de como seria esse seu retorno, ele diz que ele seria semelhante aos dias de Noé, em que as pessoas casavam, davam-se em casamento, até que veio o grande dilúvio. Jesus ele não está censurando o espírito festivo das pessoas. Jesus não está proibindo ninguém de festejar, não é isso. Até porque a Bíblia nos apresenta tanto um Deus Pai, como o próprio Jesus Cristo, como duas pessoas festeiras, gostava de uma festa. Jesus não podia ver uma festa que ele estava ali pelo meio. Está no casamento, está na casa de Mateus, num banquete que Mateus dá. Você vê um banquete na casa de Simão, Jesus está ali no meio. Ele sempre participa, não é isso que ele está condenando. O que Jesus está censurando é a forma como as pessoas estavam dando de ombro para a palavra de Deus. As pessoas não estavam nem aí para aquilo que a mensagem estava sendo colocada. E Jesus diz, o povo estavam casando-se, dando-se em casamento, banqueteando-se, até que veio o grande dilúvio. No tempo de Noé, o povo estava de tal modo envolvido com as atividades do seu cotidiano, que ignorou completamente o testemunho de Noé. Eles não estavam nem aí para o que Noé estava dizendo. E por último, a fé, ela tem a ver também com a espera. Esperar pelo momento oportuno da concretização da promessa de Deus na nossa vida. A nação de Israel começou com o chamado de Abraão. Deus prometeu um filho a Abraão e a Sara, mas eles tiveram de esperar 25 anos para que isso acontecesse. Já pensou, irmão? Tem alguém aqui orando há 25 anos para a concretização de algo? Deus ele prometeu. O texto diz que quando Deus chama, Gênesis 12, né? Diz que quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos. Quando Isaac nasce, Abraão tinha 100. 25 anos para a concretização da promessa. Para mim, a espera é uma das disciplinas mais difíceis da vida. Sobretudo os dias que nós estamos vivendo, né? Nós vivemos o período do imediatismo. Nós queremos tudo na hora. Tudo na hora. Se a gente vai... Eu lembro quando criança, né? Se você queria comer por exemplo, uma pamonha, era o dia inteiro para comer a pamonha. Ia lá colher o milho, tinha que trazer, ralar, esperar aquele negócio ferver, até a pamonha ficar pronta, era o final do dia que você ia comer pamonha. Hoje não, hoje a gente liga no fast food, né? Manda pelo aplicativo a mensagem e em 10 minutos a gente espera que a nossa refeição ela chegue, porque nós não temos tempo, nós estamos sempre muito apressados.
E a espera, ela é uma das grandes disciplinas e das disciplinas mais difíceis da vida. No entanto, a fé autêntica, ela é capaz de esperar pelo cumprimento dos propósitos de Deus no tempo dele. No tempo dele e não no nosso. As promessas de Deus, meus irmãos, ela não perde a validade, não tem prazo de validade. Não é aquela comida perecível, né, que se não for consumida em um prazo de tempo X, ela estraga. A promessa de Deus, ela não perde a validade, ela há de se concretizar, mas no tempo dele. Muito embora, ou geralmente, para nós, ao nosso juízo, na nossa avaliação, as promessas de Deus, elas são muito morosas. Ela demora demais para se cumprir. Nós gostaríamos que ela já tivesse se cumprido, né? Senhor, se já tivesse sido feito, seria melhor. Por que o Senhor não faz logo? Mas a fé, meus irmãos, ela é paciente para esperar a concretização das promessas de Deus no tempo dele. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que aquele que prometeu, meus irmãos, ele é fiel, aleluia, para cumprir com a sua promessa. Bendito seja o seu santo nome. É possível, irmãos, que um de nós, dentro das nossas relações interpessoais, venhamos prometer alguma coisa um para o outro e depois não dá para cumprir. É possível que isso aconteça. É claro que nós precisamos vigiar, né? E procurar se comprometer apenas com aquilo que seja possível. Mas faz parte. É bom que não aconteça, mas é possível que isso ocorra entre nós. A gente prometa algo e depois não tenha como cumprir com a promessa que fez. Mas Deus não, irmãos. Deus não. Deus ele não promete e esquece daquilo que prometeu. Deus ele não se arrepende das promessas que fez. Aleluia. Ele não volta atrás da sua palavra, porque ele é fiel. Aleluia. Mas a nossa fé, ela precisa ser suficiente para esperar a concretização das suas promessas no tempo dele. Aleluia. Para concluir, a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Então nós vamos obedecer a palavra de Deus, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo e independente das consequências que isso possa ocorrer. Deus fala e ouvimos sua palavra, confiamos nela e agimos de acordo com ela, a despeito das circunstâncias e de consequências que essa obediência ela possa nos trazer. A fé, ela é algo concreto para o cristão, muito embora não possa ser palpável. Ela é uma convicção na vida de um crente. Mas essa fé, meus irmãos, ela precisa nos levar além da questão abstrata do sentimento, para uma ação prática de vida, que é a ações. Fé nos leva a uma relação com Deus. Fé nos leva a um trabalho na obra do Senhor. E fé nos leva a esperar pacientemente nas concretizações da sua promessa. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém, meus amados.